Olá, meus amados, mais uma vez Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal, que de ontem para hoje subiu aí o número em 6 ou 7 inscritos, mais ou menos. E quero pedir que vocês compartilhem esse canal com aquelas pessoas a quem vocês amam, com aquelas pessoas que vocês amam e que possam fazer com que elas também se inscrevam para que esse canal atinja o número de pelo menos 1000 inscritos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se não ativou o sininho, ative e receberás uma notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Eu estou aqui hoje mais com o intuito de responder o Torá refutando heresia, que falou que eu não posso usar a Bíblia porque Yahushua não tem uma Bíblia. Na verdade, a Bíblia ela foi escrita com relação às coisas, com relação às obras de Yahushua e com relação à vinda de Yahushua. Porém, o nome Yahushua um dia ele tinha que ser parado, porque isso tudo foi anunciado com antecedência, de que alguém mudaria os tempos e as leis, de que mudariam as verdades do Criador em mentira e amariam mais a criatura do que o Criador. Daniel 7:25 mudaria os tempos e as leis. E quando que isso aconteceu? Quando os 10 mandamentos foi dado a Moisés, e aí você vê que houve um acréscimo de mais 613. Não estou dizendo que Moisés ele era o demônio. Moisés ele é um personagem que existiu. Porém, aquele a quem ele não conhecia, que tem influência tinha muita influência, ganhou lugar em seu coração, mas tudo bem. E ele se utilizou de pessoas que foram um ilustre na presença do Criador, para exemplo daqueles a quem o Criador deseja salvar. Tipo Moisés, Elias e Enoque. Foram personagens reais, mas o inimigo fez uso desses personagens para empregar a sua ideologia, a sua filosofia, o seu engano. Mas tudo bem. Então, aí a pessoa disse que eu não posso usar a Bíblia porque a Bíblia não fala de Yahushua, fala de Jesus. Eu uso a Bíblia porque, primeiro, a Bíblia ela se refere a Yahushua, porém o nome de Yahushua foi tirado e foi colocado o nome Jesus. A pessoa que me refuta, ela nem sabe refutar, mas tudo bem, ela nem sabe refutar. E aí tem um amigo meu que falou assim, pô, ele tem razão no que diz. Eu falei, ele tem razão no que diz. Então, a pessoa que tentou me refutar no vídeo, fazendo aqueles comentários, ele tem razão pelo fato dele dizer que mas isso, a Bíblia não fala de Yahushua, fala de Jesus. Você está usando um livro que fala de Jesus para falar do seu Yahushua. Aí beleza. Aí eu falei, então a Bíblia não tem razão quando ela diz que Enoque, Moisés e Elias ascenderam ao céu, subiram ao céu. Só que lá em João 13 isso é desmentido. João 3:13. O Yahushua, quando ele diz, aí eu não vou nem dizer Yahushua, eu vou dizer que o mesmo Jesus que essa pessoa crê e adora, ele mesmo diz, já que é assim. Então ele tem razão em me refutar, mas ele não dá razão ao Jesus que ele serve. O Jesus que ele serve disse que ninguém subiu ao céu, senão ele que de lá desceu e acabou, e Zé Finim. O que ele falou para mim é o que importa. Se eu sou um seguidor dele, não importa o que outros dizem, mesmo que esteja escrito. Mas tudo bem. Então, assim, a pessoa que me refutou, ela não sabe, talvez, que está escrito isso aqui. O inimigo, ele sempre tentou esconder o nome do Criador desde o princípio. Por isso ele fez fez com que Adão saísse do jardim, e logo ali ele já foi começando a trabalhar para que os homens perdessem a referência do Criador. Desde lá ele fez
trabalhou para eu e você não termos uma referência exata daquele a quem nós dizemos crer. Então, não sei se eu vou direto, eu acho que eu vou falar mais um pouco. Aí a pessoa me refutou porque eu não posso usar a Bíblia. Mas por que eu uso a Bíblia? Primeiro, eu não sou salvo por causa da Bíblia. Isso é fato. Nem eu, nem nenhum outro religioso. E eu não sou religioso. Nem eu, nem aquele que se diz religioso serão salvos porque tem a Bíblia ou leem a Bíblia. E aí, aqueles que são religiosos, eles pensam dentro do aquário. Vamos supor que isso aqui seja um aquário. É o estojo de alicate de unha da minha esposa, né? Isso aqui é um aquário. Quem está aqui dentro está limitado, ó. Não cai, não sai e não cai. Ok? Está limitado aqui dentro. Assim é aquele que vive na religião. Porém, aquele que vive fora da religião, ele tem um campo muito mais aberto, mais amplo. E a pessoa disse que eu não posso usar a Bíblia, beleza. E aí, o outro foi e deu razão a ela, mas tudo bem. Por que eu uso a Bíblia? Primeiro, como ela me dá a história, as histórias antigas, da qual eu preciso ter conhecimento. Não porque esses conhecimentos me salvarão, mas esses conhecimentos me darão base para me poder fazer os vídeos do qual eu tenho postado no YouTube. Ok? Então, esse aqui não é um livro religioso. Engana-se aquele que pensa que a Bíblia é um livro religioso. A Bíblia ela não é um livro religioso, porém ela é um livro nacional. Só que a religião, por sua vez, levou para si e colocou o estigma de ser um livro religioso. E aí você vê que existem pessoas que têm vergonha de pegar na Bíblia, porque têm vergonha do que vão pensar a respeito dela. Então a Bíblia serve para que eu e você saibamos as coisas que aconteceu, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros daqueles que foram humilhados por conta das suas atitudes. E aqui ela relata a história dos filhos do Criador, do Salvador Yahushua. Porém, um dia, o homem, influenciado por Satanás, não queria que esse nome continuasse sendo falado. Porque você sabe que quando o Salvador veio, ele repreendeu todos os que eram religiosos. E não pegou leve, não. Raça de víboras, filho do diabo, sepulcros caiados, hipócrita, fariseus, né? E assim sucessivamente. Eu não vi um elogio sair da boca do Salvador para com respeito daqueles que eram religiosos naquela época. Se você tem um comentário do qual ele elogia, a única coisa que ele fala quando ele fala lá em Mateus 23, fazei tudo quanto eles... Primeiro, ele repreende, ele fala, alguns que sentaram, os escribas e fariseus, se assentaram na cadeira de Moisés, para fazer conforme Moisés tinha feito. Moisés havia criado 613 preceitos, e um desses 613 preceitos era de que todo aquele que se dissesse ser filho do Altíssimo, que no caso seria um que viria e se intitularia seu filho do Altíssimo, aquele que se intitulasse ser filho do Altíssimo seria sentenciado à morte no madeiro. Quando o Filho do Altíssimo vem a esse mundo, ele já vinha condenado por conta da lei de Moisés. Ele já nasceu condenado por conta da lei de Moisés. Mas tudo bem. Aí aqueles que se assentaram na cadeira de Moisés, se assentaram com que propósito? De criar outras regras. E criaram mais regras. Vocês me perdoem, existe uma história aqui, uma passagem aqui em Atos 5, a história de Ananias e Safira. Depois de todo o sacrifício, por exemplo, Davi transgrediu no templo, ele comeu do pão da propiciação, não somente Davi, mas também aqueles que com ele estavam, comeu do pão da propiciação que se encontrava no templo do Criador, do Senhor ali, dos sacerdotes, né? Do Senhor, e nada lhes aconteceu.
E aí vem Barnabé, vende a sua propriedade, depois Ananias vê o que Barnabé tinha feito, e também por querer prestígio ele quer o imitar, porém ele não tem a coragem de abrir mão de tudo, de fato, de todo o valor da venda da propriedade. E aí o Salvador, ele já havia morrido pelo meu e pelo seu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. O Criador já havia demonstrado o amor do Altíssimo por todos os que habitavam sobre a terra. E aí vem a história narrando aqui de que Ananias e Safira concordou, venderam por um valor, e concordaram que tinham vendido por um determinado valor, retendo a metade do bem que possuía, ou retendo a metade do valor da venda e entregando uma outra metade, que porém não era integral. Aí Pedro pergunta, por quanto vendeu? Ele, por isso, tipo assim, vendi por isso, então eu estou dando tudo. Aí Pedro fala, por que deixou Satanás encher o teu coração? Não mentistes a homem, mentistes ao Espírito do Criador. E Ananias cai ali, ó. Me perdoem, mas eu não creio nisso. Já criei nessa história. Nessa eu não creio mais. Depois de ele ter havido manifestado o seu amor, depois do seu filho ter morrido na cruz em prol do pecado de todos, agora que entramos no tempo da benevolência, que você conhece como o tempo da graça, agora que Ananias e Safira caem, inspira ali e cai aos pés de Pedro. Não creio, me perdoe, eu não creio. Depois que o Criador faz todo esse sacrifício, poupando a vida de todos aqueles que transgrediram a lei, e agora na graça, se fosse no Antigo Testamento eu ia crer, mas como está no tempo da graça eu não vou crer não, e eu tenho todo o direito de pensar assim. Então o que acontece? Alguém tinha o intuito e o interesse de fazer com que o nome do Salvador não fosse mais pronunciado, porque através da pregação dos apóstolos, muitos estavam se convertendo à nova doutrina que os apóstolos pregavam, e não mais se apegando à doutrina da qual os sacerdotes estabeleceram segundo a lei de Moisés. E como eu havia dito, a Igreja Romana, que é o poder político, e a igreja judaica, que tinha os oráculos do conhecimento, eles cederam. Agora você vê, quando que acaba a perseguição aos cristãos? Naquela época. Até o ano 70 houve perseguição. E aí as perseguições foram acontecendo. Não pregue mais nesse nome, não pregue mais nesse nome. E muitos anos se passam, e ainda assim o nome havia sido pregado. E no ano 325, 21, eu nunca me fixei nessa data, mas é ali no tempo de Constantino. Constantino se converte de fato e de verdade, ou ele se converte por um interesse político, religioso, com a intenção de estabelecer domínio sobre aquele número de pessoas religiosas. Ele se converte e fala para eles, me dê uma das suas Bíblias, que não era Bíblia, era as Escrituras. Me dê as Escrituras, eu também quero, eu também faço parte agora. E ali acaba a perseguição. Porém, antes já havia sido falado pelos sacerdotes que esse nome deveria ser deixado de falar entre os povos, porque toda vez que era mencionado as pessoas se convertiam. Então agora, como eu falei que era só uma resposta, abra sua Bíblia em Atos 4, versículo 17. Atos 4, versículo 17. Eu vou abrir a minha aqui também. Eu até já deixei marcado. Atos 4, versículo 17. Aqui João e Pedro, eles haviam curado aquele homem que vivia mendigando a porta da Formosa, a porta do templo da Formosa. Então Pedro, olhando para ele, olha,
Pedro e João olhando para ele, e ele fitando os olhos nos dois, ele disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Yahushua, levanta e anda. Aí a pessoa falou: mas a Bíblia não fala de Yahushua. Claro que não fala, por conta do que eu vou mostrar aqui. Porque muito sangue foi derramado para que esse nome fosse parado de ser pronunciado. Porém, o meu Criador, ele diz em sua palavra, o seu Filho mesmo disse: céus e terra passarão, as minhas palavras não. As palavras do Salvador, que ainda se encontram aqui, que são poucas, elas não passarão, o resto passa. E aí ele disse assim: não há nada encoberto que não há de ser revelado. Alguma coisa foi escondida um dia, mas ela vai ser revelada. E aí você vê esses pastores dizendo assim: ó, o que você faz escondido hoje vai ser revelado depois. Mas aqui não é só nesse sentido, não. Pode se aplicar a isso também? Pode. Mas ele está falando a respeito da palavra dele, que um dia foi manipulada, foi alterada, foi totalmente modificada para que eu e você não viéssemos a saber a respeito daquele que deseja salvar a mim e você. Então, chegou a hora de ser revelado aquilo que foi oculto de mim e de você. E se você não crê, eu só lamento. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, abra sua Bíblia, se não já abriu, abra Atos 4, verso 17. Pedro aqui havia curado, e eles aqui converteram 5.000 almas. Quer dizer, quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres que não são contados, né? Aí diz assim, eu vou pegar o 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Yahushua que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para você, Torá, refutando heresia, ameacemo-los, para não mais falarem nesse nome. Por isso botaram o nome Jesus, tá? Por quê? Porque Jesus é um nome que não tem importância nenhuma, nem para mim nem para você. Mas se para você tem, é porque você está no engano ainda. Ameacemo-lo para que não mais fale nesse nome. Aí, se você ver o 8, ele vai dizer assim: chamaram, pois, o 18, né? Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Yahushua. Aqui você vai encontrar Jesus, mas não era esse nome, porque a isso eles trabalharam para que isso viesse a acontecer, para que o seu intento viesse a ser colocado em prática, para que o seu desejo fosse realizado. Então agora dá um pulinho agora. Você estava em Atos 4:17, agora vai lá em Atos 5, verso 40. 5, verso 40. Aí ele vai dizer assim, ó: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em nome de Yahushua, o soltaram. Aqui vai estar Jesus. Só que você não sabe que toda vez que você se depara com o nome Jesus, na verdade o nome correto é Yahushua. E aí você vem refutando o Torá, não sabe nem que no hebraico não existe a letra J. Aí vai dizer assim: é transliteração. Por que não transliteraram o nome do Michael Jackson? Por que não transliteraram o nome de Arnold Schwarzenegger? Por que não transliteraram o nome de japoneses? Por quê? Só aquele nome que importa, que eu e você sejamos salvos, foi transliterado. Mas a transliteração trouxe uma pronúncia totalmente, uma pronúncia totalmente diferente. Uma pronúncia vocálica, né? Seria totalmente diferente. E Yahushua não tem nada a ver com
Yeshua, nem com Yahushua, nem com Yausha, nem com Jeová, muito menos com Jesus. Jesus nada mais é do que uma adaptação do nome de Zeus, que é o deus grego, e o deus romano, Júpiter. Então eles botaram Juseus e acharam que era... Não vamos botar Juseus, porque vem de muitas tentativas de mudança. Iesus, Iesus, Ievis e Yeshua, e assim sucessivamente, até chegar ao nome Jesus. E como eu havia dito, você até encontra menções do Salvador em aramaico e em hebraico, mas se você quer de fato e de verdade saber a história de Jesus, você vai procurar nos escritos grego. Aí eu digo para você, o filho do Salvador, o filho do Criador, ele não é grego. Ele nasceu entre o povo hebreu e recebeu também um nome hebreu. E para você que acha que é exagero meu dizer que Israel é um nome do inimigo do Criador, você vê que Israel era o nome do filho de Jacó. Jacó passou a ser Israel. Filho de Isaac passou a ser Israel. Mas o inimigo também fez uso desse nome. E aí agora existe uma cidade, um país chamado Israel. E saiba você que o Criador escolheu um lugar para ali fazer habitar o seu nome. E o inimigo, por ser imitador, ele também edificou uma cidade, um estado, um país, para que ali o nome dele fosse adorado todos os dias que for pronunciado o nome daquele lugar. Quando você pronuncia o nome, você o adora. E ele que sempre foi invejoso. E por que o Estado de Israel só surgiu no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial? E você sabe por que existiu essa Segunda Guerra Mundial? E quem é que foi que constituiu os países de Israel? Não foi os judeus da ONU? Que por força e contra a vontade de muitas outras nações, os árabes sabem exatamente a história dele. Só nós aqui no Brasil que recebemos a mais pobre das mais pobres informação. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que ele é angolano, o Jair é o nome dele. E ele falando assim, né? Eu fui falar com ele a respeito de terra plana. Ele falou que já sabia isso desde pequenininho. E é somente um angolano, um país pobre da África. Mas ele recebe uma educação ainda melhor do que a nossa, educação acadêmica. E aí ele me perguntou, né? Você sabe o que é essa imensidão azul acima da nossa cabeça? Falei, sei. É o oceano de Yarro. Não é o oceano, é o mar de Yarro. Porque quando você também menciona o nome oceano, saiba que você está adorando a um deus pagão. Quando você fala sol, você está adorando o deus dos romanos, o Mitra, o deus sol, que também é o deus dos egípcios, o Ra. E aí você vai para outras culturas, o sol sempre foi adorado. Na Babilônia, Nimrod, ele é o sol. Nimrod é o sol. No Egito, Ra é o sol. Em Roma, Mitra é o sol. E na Grécia, agora eu não lembro o nome, mas também ele é o sol. Então, por isso Apocalipse talvez diz para mim e para você, ali já não haverá mais noite nem dia, não precisará nem do sol nem da lua. Porque esses que as pessoas têm como Deus, perecerá. Então é necessário que para você refutar, você tenha mais base. Você tem que ter mais base. E aí, vamos ver aqui, pulando agora aqui para o Atos 5, verso 40. Alguém tinha o intuito de fazer com que esse nome fosse parado de pronunciar. Chamando-os, os apóstolos açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em nome de Yahushua, eles se retiraram
do Sinédrio, regozijando-se, porém, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Você já recebeu alguma afronta por pronunciar o nome de Jesus? Hoje eu sou afrontado por todos os lados, somente pelos religiosos, mas de todos os lados tem religioso. Porém, aqueles que não têm religião, eles são mais humildes, eles são mais aceptivos, eles são menos seletivos. Porém, os cristãos são muito seletivos, e Yahushua não era seletivo, por isso ele não fazia acepção de ninguém. Ah, é homossexual? Tudo bem, qual o problema? Ah, usa droga? Qual o problema? Ah, é prostituta? Qual o problema? Qual o problema? Eu não posso me relacionar com uma pessoa dessa? Ah, não, mas a tua imagem. Qual o problema? E Yahushua falaria isso. E aí você vê que as pessoas que não têm religião, elas não são tão seletivas quanto os religiosos são. Mas eu não estou dizendo que é para você sair... Não é para você se envolver a ponto de participar. Até porque diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aí Yahushua vem lá no Sermão da Montanha e diz bem-aventurado, né? Vai falando sobre ali a bem-aventurança, mas tem um momento que ele fala assim, na verdade ele nem fala, ele faz aquilo que o Salmo diz que não deveria mais fazer. Ele anda com publicano, pecadores, come com ele, entra, senta na casa e convive com essas pessoas. E para ele isso não é problema nenhum. Então aqui eles foram açoitados, e depois de terem sido açoitados, foram ameaçados novamente para que não mais falasse nem ensinasse em nome de Yahushua. Você vai encontrar na sua Bíblia Jesus, como eu encontro na minha. Só que Jesus ele foi dado, é um presente de grego. Esse é o verdadeiro cavalo de Troia. Esse é o verdadeiro presente de grego. O nome Jesus é um nome grego e romano ao mesmo tempo, é greco-romano. Mas aí, vamos dar uma olhadinha agora no Mateus 10, 17. Eu até deixei marcado. Mateus, primeiro, Atos 4, 17. Atos 5, 40. E agora Mateus 10, 17. Como tem uma epígrafe, dá para ler o 16. Tem uma epígrafe aqui dizendo as admoestações. As admoestações. Admoestar é preparar, né? Chamar a atenção, preparar. Fazer com que o povo fique alerta. Admoestar, avisar. Os avisos, né? Vamos supor... Eis que eu vos envio, primeiro ele está nos avisando, ele está nos admoestando. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, não para meio de ovelha, mas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Simples como a pomba. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e aí estava explicando para ele a respeito do prudente como a serpente e simples como a pomba. E aí eu pude ver, olhando para a serpente eu vejo a sua característica, a sua natureza, e olhando para a pomba eu vejo a sua natureza. Para você que dirige, quantas vezes... Você que está se deslocando, provavelmente ali passando perto de lixeira, principalmente, ou aonde tem comércio de padaria, ou praça, você está passando com um carro, e aí você vê algumas pombas no chão, ciscando, e o carro está se aproximando, elas continuam ciscando. E quando elas veem que não tem como, aí elas saem.
como continuar, aí elas saem muito próximo do perigo, demonstrando assim total controle e paciência, que não se desespera só pelo fato de ver o problema se aproximar. Ok? A pomba, ela tem um controle e não se desespera, ou seja, ela tem paz. Por isso ela é o símbolo da paz. Ok? A pomba, ela tem autocontrole e não se desespera só pelo fato de ver o problema se aproximando. Então, olha agora para a serpente. Ela está ali, enroladinha. Vou fazer aqui enroladinho. Ela está ali, enroladinha. Aí quando o perigo chega, ela, se for cascavel, ela vai chacoalhar, né? E aí, quando alguém se aproxima, ela dá o bote. Ela não ataca o ser humano se ela não se sentir encurralada. Mas se ela se sente encurralada, ela não tem o controle, porém, ela tem a reação contrária da pomba. Se fosse uma serpente no lugar da pomba, quando o carro ou moto estivesse se aproximando, ela não saberia que ela ia morrer, mas ela ia dar o bote no carro, porque ela estava em desespero por conta do que estava se aproximando dela. E por seu instinto de natureza, ela dá o bote para se defender. Então, por isso ele disse que nós temos que nos proteger do engano que querem colocar diante de mim e de você como verdade. Devemos nos proteger, mas também devemos ser simples como a pomba. Devemos ser da paz, não sair atacando, por mais que nos encurralem. Então aqui as duas naturezas são diferentes, um é temperamental, o outro é pacífico até demais. Mas é para que nós sejamos da paz como a pomba, e não explosivo como a serpente, que mal a situação se levantou já está jogando pedra, já está dando bote. Então, aqui ele está falando a respeito disso, né? Mas vamos continuar. Eis que vos envio como ovelha para meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba, como as pombas. Acautelai-vos dos homens, ou seja, guardai-vos, acautelai-vos, guardai-vos. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sinagoga, naquela época, era praticamente o centro da comunidade ali em que eles viviam. Nessa sinagoga, não é templo, é sinagoga. Ali acontecia as reuniões dos discípulos, dos apóstolos. Ali acontecia outras negociações, tipo regularização de vendas, passagem de propriedade, coisas do tipo, como se fosse um cartório, como se fosse uma espécie de tribunal. Cartório, tribunal, sinagoga, lugar em que era tudo resolvido ali. Então, ele está dizendo aqui, acautelai-vos dos homens, que vos entregarão nas sinagogas. Para quê? Por que eu falei que a sinagoga seria também um tribunal? Já que a sinagoga era um lugar para prestar culto ao Criador, por que eles seriam entregues lá? Para lá eles serem julgados. Porque lá também funcionava como um tribunal, como um cartório, como um centro de colocar as coisas como regularizar todas as coisas. E aí, ele diz assim, né? Vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Aí ele diz assim,
Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para servir de testemunha a eles e os gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e um pai um filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então aqui já é uma outra questão. Mas o que ele mandou nós termos cuidado com o que? Com os homens. Ele mandou termos cuidado com os homens. Homens esses que utilizam essa palavra, que foi tirado o nome do verdadeiro Salvador para colocar o nome do impostor, e aí vem esse Torá refutando heresia. Ele primeiro não põe nem a cara, mas tudo bem, fazer o quê? Não quer se expor. Mas assim, eu acho que falta um pouco mais de conhecimento, tanto para mim quanto para ele. Para todos nós, nunca vamos ter a plena verdade, porém a libertação é possível termos. Por um pouquinho só da verdade já é possível ser liberto. Pilato havia se libertado, porque ele pergunta o que é a verdade. Aí ele decide não exercer aquilo que eles queriam, porém ele entrega a eles. Faz o que vocês quiserem e lava a mão. Porque ele entendeu um pouco a respeito da verdade. Ele não viu ação para que Yahushua fosse julgado e sentenciado ao madeiro. Portanto, ele só mandou açoitar e depois colocaria em liberdade. Porém, eles desejaram a morte dele. E aí, assim, eu fico pensando, né? Quando eu era religioso, eu também defendia. Não está errado, não. Só que hoje, olhando assim, é muita discordância da própria Escritura. Ela mesma se contradiz. Logo mostra para mim e para você: o meu Criador é perfeito, o meu Salvador é perfeito. O meu Salvador não mentiu, porque se ele mentiu, toda a obra realizada por ele não serviu de nada. E aí a Escritura diz para mim que Elias, Moisés e Enoque, eu fui de trás para frente. Elias, Moisés e Enoque subiram e foram ao céu. Moisés morreu, mas aí houve aquela luta pelo corpo e o anjo Miguel ali disse: o Senhor te repreenda. E aí porém não sabe quem foi que ficou com o corpo, né? Não sabemos quem ficou com o corpo. Porém, Yahushua vem no Novo Testamento, João 3, capítulo 3, versículo 13, dizendo que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Será que ele não sabia que Moisés já estava lá? Será que ele não lembrou que Moisés apareceu para ele no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias, que na verdade não é Elias, porém é Moisés e Enoque. As duas testemunhas do Apocalipse. Se eu não me engano é Jeremias, eu não lembro aqui o versículo, que fala que eles dois são as testemunhas. Jeremias. Depois eu vou jogar no Google, de repente eu comente em um outro canal, ou em um outro vídeo. Então é muita coisa que ela mesmo contradiz. O mesmo Criador que chama Abraão para ser um pai de uma grande nação, e o filho da promessa é Isaac. Agora de Isaac nasce um que ele ama e outro que ele aborrece. Como assim? Como assim? Eu não consigo entender. Aí você vai dizer: na soberania de Deus. Não é assim, como diz o craque Neto. Não é assim. E eu gosto desse jargão.
Não é assim. Não é. Isaac é filho da promessa. Os filhos de Isaac são descendentes daqueles que foram feito promessa. E aí você vê que Esaú se tornou uma grande nação, sim. Mas aí você vê que Esaú perseguiu Jacó, porque Jacó, ele foi amado pelo Criador antes mesmo de ter sido trazido ao mundo. Por isso, e ali ele bota a mão no pé a mão no calcanhar de Esaú, querendo sair primeiro. E aí ele alcança a bênção do seu pai no lugar do primogênito, mentindo com a ajuda da sua mãe. E aí você vê o Criador abençoando aquele que usurpou o lugar do que tinha direito. E aí o Criador disse que ele amou a Jacó, mesmo sabendo os maus desígnios de Jacó futuramente, usurpando a primogenitura de seu irmão e com mentira enganando seu pai. É coisa do Criador, é soberania do Criador. Beleza. Soberania do Criador. Mas não é coerente com os atributos dele, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. E aí você vê, né, quando ele cria o homem e a mulher, ele mesmo abomina o incesto. E você vê, né, aí existiu o homem antes de Adão? Existiram. Existiu outros? Existiram. Porque o Criador, ele não jamais, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente quer dizer que não tem princípio nem fim. Então ele é eterno e ele condena esse princípio de que os filhos de Adão se relacionariam. Ontem eu visitando uma amiga, eu perguntei para ela qual a raça desses cachorros. Ela falou: eu já nem sei mais falar. Já nem sei mais qual é a marca. Pensei até que fosse Pintin. Aquele... não sei o nome de raça de cachorro. Porém sei que são peludinhos, são bonitinhos demais. Aí ela falou que tinha um macho, aí depois pegou uma fêmea, porque não podem ser irmãos, senão nasce defeituoso. O Criador nunca aprovou o incesto, e ele não criaria isso e depois condenaria. Abel vai casar com a sua própria irmã, Caim também. Não. Tanto é que quando Caim é expulso ali por ter matado o seu irmão, ele é expulso, e aí ele tem uma conversa com o Criador, só para você saber. Ele tem uma conversa com o Criador, e aí ele fala para o Criador: eu serei errante, vagabundo no mundo, e aí quem me achar me matará. O Criador: não vai te matar, e aquele que te matar será 7 vezes mais maldito do que tu. Tipo assim. E aí Caim sai dali da presença do Criador, da terra de onde seu pai morava, e vai para a terra de Nod. Chega na terra de Nod, conhece sua mulher, coabita com ela, concebe um filho, põe o nome de Enoque, edifica uma cidade e põe o nome de Enoque. Havia necessidade dele construir uma cidade? Ou será que ele já era um visionário? Não, a população vai crescer, eu vou construir, vou esperar a população crescer. Não, já havia muita gente ali, tanto é que ele edifica uma cidade e põe o nome dessa cidade de Enoque, o mesmo nome do filho que lhe nasceu. E aí você vai ver que Adão só conheceu Eva de novo 130 anos depois da morte de Abel. 130 anos depois da morte de Abel. Não é que ele talvez só ali ele de novo gera um novo filho, um único filho. 7. Eva, muito bem, ela fala isso muito bem no Gênesis 4, 25. O Criador me concedeu outro varão no lugar de Abel que Caim matou. E aí depois viveu Adão 830 anos e gerou 7. 800 anos e gerou 7. 800 mais os 130. E depois Adão morre.
ou seja, 800 mais 130, 930, que é o ano em que Adão morre. E aí você vê também que Caim não entra na genealogia de Adão. Por quê? Caim tem a sua genealogia independente da de Adão. A descendência de Caim é uma, a genealogia de Adão é outra. Aí você vê, na descendência de Caim não há uma contagem cronológica dos tempos que se passou para que nascesse filhos e filhas. Mas aí você vê no tempo da cronologia, da genealogia de Adão, e gerou, e viveu tantos e tantos anos e gerou. E cada nome dos filhos de Caim, dos descendentes de Caim, na ordem que ali é falado, se você procurar no Google, tem um significado. Ferido com flecha, tipo assim, ferido com lança, alguma coisa assim. E o de Adão também, vou louvar, não sei o que, o Criador, coisa assim. Se você pegar e procurar o significado de cada nome, você vai formar uma frase. E da mesma forma nos descendentes de Adão. Descendente de Caim e o descendente de Adão. Se você pegar os nomes dele e buscar o significado dos nomes, você vai formar uma frase. Assim também com relação aos filhos de Adão. Você vai formar uma frase. Só que a do de Caim é ferido com lança. Quem é que foi ferido com lança na sua lateral? Quer dizer, na lateral direita? Yahushua no madeiro. Quem é que foi ferido? Yahushua, com lança. Ali já falava a respeito daquele que seria ferido pelos descendentes de Caim. E ali também fala do de Adão, que é a respeito de louvor e coisa do tipo. Mas tudo bem, você não sabe disso, porque você vive num âmbito religioso e você tem limite. É Castilha de Beto. Isso eu nunca vou esquecer. Eu aprendi a ler no Castilha de Beto, Talita, B, A, Ba, B com E, Bé, e assim sucessivamente. Então, você vê que eles não têm nenhum grau de parentesco. Adão chama Eva de mãe de toda a humanidade, porém não ele. Eu e Eva somos pai de toda a humanidade. Não. Mãe de toda a raça humana é Eva. Você pode ver isso lá em Gênesis 3, se eu não me engano, versículo 20, que é onde ele dá nome, ou 17. Ele dá nome. E eu não sei se você reparou, o Criador só passa a chamar as coisas... e o Criador só passa a ver que as coisas eram boas a partir do verso de 9 para frente de Gênesis 1. Ou de 8 para frente. Só a partir do terceiro dia ele passa a chamar as coisas de que ele ia criar, de que ele criara como coisa boa. E viu ele que era bom. Porém já tinha sido criado o firmamento, a separação das águas, já tinha havido luz. Entendeu? Mas tudo bem, você não sabe disso. E aí um dia esse que quer o controle mental de toda a raça humana, para que as pessoas não adorem o Criador, digno de toda adoração e de todo o nosso louvor, ele quer o controle total, para que eu e você não venhamos a ser salvos por aquele que nos ofereceu a salvação de graça, que nos deu a salvação de graça. Você acha que ele não está trabalhando? Você acha que ele não está trabalhando? E eu utilizo esse livro aqui não só pelos conteúdos históricos. Eu não teria como contar para você essas histórias se não fosse por meio dela. Mas não é por ela que eu serei salvo. Eu serei salvo por aquele que verteu o seu sangue lá no madeiro do Calvário, sobre a caveira de Adão, redimindo os pecados de Adão e também os pecados de todo aquele que são posteridade de Adão. Porque nós fomos batizados com ele na sua morte. Então, por que eu leio? Para ter o conteúdo histórico. Agora, ela me salva? Não. O que me salva é o sacrifício dele. E aqui eu vou saber a respeito do que ele fez? Sim. Mas eu vou ficar só lendo? Se eu olhar para cá, eu só vou ler. Agora, se eu olhar para ele, eu vou o ver vivo e vou vê-lo como o exemplo do qual eu tenho que seguir e colocar em prática.
e colocar em prática. Mas tudo bem. Então, aqui o Salvador, quando eu olho para o Salvador, por meio da leitura, eu estou adquirindo conhecimento das suas obras. Mas uma coisa eu digo para você, se ele não habita dentro de você, não adianta você ler, porque você não vai conseguir exercer a função da qual você deve exercer. Você não vai conseguir realizar as obras que ele realizou. Não estou falando de milagres, curas extraordinárias, não. Estou falando com relação a amar o próximo sem seletividade, sem preconceito. Amar o próximo não como você ama a si mesmo, porque você já mostrou para mim e para você que você não ama a si mesmo. Quer dizer, quando uma pessoa, por exemplo, como eu mostro que eu não amo a mim mesmo, quando eu não me abro para um conhecimento mais amplo, mais aguçado, porque eu aprendi isso e parei que eu já demonstrei que eu não me amo. Eu devo buscar muito mais, existe muito mais conhecimento do que isso. E aí eu fico limitado a isso aqui, e isso aqui não me desenvolve para lado nenhum. Eu estagnei. Ou seja, eu poderia dizer, são ateus funcionais. São conhecedores, porém não exerce a obra como um ateu, que eles mesmos dizem. E não existiria ateu se não fosse a religião que trouxesse uma ideia de que tem que adorar um Deus. Ele é adorado quando como que eu adoro? Qual é a verdadeira adoração? Ele é adorado quando eu o respeito. Ele é adorado quando eu ajudo. Ele é adorado quando eu abro os olhos, quando eu durmo, quando eu falo a verdade. Ele é adorado quando eu respiro. Ele é adorado pelo meu jeito de viver. Ele é adorado pelas obras que ele criou. Os pássaros louvam, os cães louvam, os gatos louvam. Todo ser que respira louvam. Davi disse, louvem ao Criador, mas eles louvam. Todo ser que respira louvam. Davi convidou a louvá-lo, mas todos eles louvam. E eu e você também louvamos quando nós somos justos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. A adoração da religião é cantar. É uma das formas da qual eu também posso adorar? É. Mas desde que não seja barganha, desde que isso de fato seja do coração, não do coração, mas do espírito, melhor dizendo. E de que adianta cantar e sair dali do mesmo jeito? É igual aqueles que são condenados porque caiu no espírito, burro. Aí fica lá de olho fechado, caído no chão. Qual diferença existe depois que ela levanta? Então saiba você que alguém quis e conseguiu tirar o nome. Porém o Criador disse, não há nada encoberto que não há de ser revelado. Porém as minhas palavras não passarão. Os céus e terra passarão, as minhas não. Vai acontecer muita coisa. E quantos salvadores já não foi dado às espécies humanas que existiram antes de nós, a raça humana que existiu antes de nós, as gerações? Quantos salvadores não foram dados? E esse é mais um que foi dado. Porém, saiba que chegou a hora de conhecer a verdade. E a verdade, ela liberta. O Salvador deseja que eu e você andemos em harmonia, em união, para que nós possamos fazer com que outras pessoas sejam trazidas ao reino. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu nem ia fazer. Aí eu falei, eu vou dar uma resposta para essa pessoa, não por afronta, mas só pelo fato de ver se ela consegue compreender. Porque eu falei a respeito da engrenagem de toda a Matrix. A religião pai é o judaísmo, a religião mãe é o catolicismo, e as filhas quem são? O protestantismo, as evangélicas.
Me distorce aí, me descontraria aí. O judaísmo, eu não dei a resposta naquele dia. Eles não mataram o Salvador, os judeus, porque eles já haviam matado muita gente. Eles já haviam matado muitas pessoas, porém mataram pessoas que haviam transgredido a lei, e quem era transgressor da lei era justo, e eles tinham todo o poder, autoridade e legalidade para matá-lo apedrejado. Se uma mulher visse o seu marido brigando e ele estivesse batendo ou apanhando, e ela quisesse ajudar o marido e metesse a mão, enchesse a mão na genitália do cara que era oposto ao seu marido, o próprio marido tinha que cortar a mão dela fora. E se porventura um dos filhos transgredisse alguma lei, eles tinham que ser pendurados no madeiro. Era uma das leis. Eles tinham que ser pendurados no madeiro e ficar ali até que os corvos viessem. Corvos. Lembra o filme O Corvo? Filho do Brandolin, o Corvo. Ou Brandolin, né? Filho de Bruce Lee. O Corvo. Os corvos vinham e comiam os olhos daquela criança. E os pais tinham que assistir. E depois que os corvos vinham e comiam os olhos, eles podiam ser retirados. E se fossem pego roubando, tinha a orelha pregada no madeiro. E assim sucessivamente. Essa era a lei de Moisés, uma lei do qual dava legalidade para eles fazer as maldades que eles queriam. Lembra de Acã, que havia roubado lá um utensílio e levou para a tenda? E aí Josué ora e tira sorte e cai sobre Acã. E Acã é posto para fora do arraial e é apedrejado. Então, aqueles que transgrediam o sábado também seriam apedrejados. As pessoas querem guardar o sábado hoje, mas não querem apedrejar os que não guardam. Que lei é essa? Ou seja, culpados de todas. Mas tudo bem. Para você ver, a lei de Moisés era essa. Por isso lá em Gálatas diz: maldito todo aquele que vive na lei. E, né, mais ou menos isso, eu não lembro bem aqui o texto. Então os que vivem na lei estão debaixo de maldição. E não há uma religião sequer que não esteja debaixo da lei. Porque cada uma tem seus dogmas, suas doutrinas, suas filosofias e ideologia. E aquele que pensa diferente, mesmo que seja no âmbito religioso, pensou diferente, vem cá, chega mais perto. O que está havendo contigo? Por que você está pensando assim? Você está pensando diferente daquilo que a gente ensina. Se você continuar assim, você vai ter que ser desligado do hall de membro. Eles falam desligado, ou seja, tipo assim, como se lá fosse o portão do céu. Se você continuar assim, a gente está tirando você do céu. Como se eles tivessem o poder de decidir. É isso aí. Eles excomungam a pessoa. No tempo da Igreja Católica vendia-se indulgência para que as pessoas tirassem as almas dos seus entes queridos do purgatório e levassem para o céu. Manipulação religiosa. A manipulação religiosa domina as massas. Como é que você aprendeu a ler? Não foi por meio de livro? Alguém te ensinou. Alguém manipulou alguém aguçou a sua curiosidade e manipulou o ensino, limitando, e nós achamos que somos livres. Nós somos livres dentro de um aquário. O peixe no aquário ele é livre, mas ele tem limite. O passarinho na gaiola é livre, mas tem limite. Ele voa lá dentro? Voa. O peixe nada. Ele não está algemado, ele não está acorrentado, ele não está limitado em seus movimentos, porém ele está limitado ao alcance de coisas mais profundas, de riscos e possibilidades positivas. Então, você que ainda está no sistema religioso e pensa que sabe tudo, nem nós que estamos aqui fora sabemos de tudo, porque tudo que eu e você aprendemos até hoje, na verdade não se passa de uma grande mentira.
A única coisa que talvez seja verdade absoluta seja a matemática, que ela não admite erro, assim como a eletricidade não aceita negativo e positivo. Assim como você também está trabalhando com água, faz uma tubulação e aí abre o registro, ela vai se apresentar na hora, ela vai te apresentar na hora onde está errado, onde que vai surgir o vazamento. Ela não espera para depois. Você encosta o positivo e o negativo, ele não vai esperar você ir embora para dar problema, ele vai, pô! Assim talvez seja a matemática. Então, a palavra do Criador ela é suficiente para libertar a mim e você. Eu espero que esse vídeo, que eu não queria estender, já estendi, cheguei no tempo limite de 1 hora. Espero que esse vídeo possa trazer compreensão. O Egito dominava por meio da força, a Babilônia por meio da força, a Síria por meio da força. Por isso que a Bíblia lá em Isaías diz, Isaías 52, a Síria sem razão o oprimiu. E para que veio o Filho do Criador? Para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, né? Lucas ali fala, né? Não lembro aqui agora, mas é aquela passagem de Isaías. O Espírito do Criador está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas, pôr em liberdade os oprimidos, os cativos, e assim. Então, aqueles que são oprimidos por um sistema. O sistema babilônico oprimiu o povo do Criador. O sistema egípcio oprimiu o povo do Criador. O sistema sírio oprimiu o povo do Criador. O sistema político oprime o povo do Criador. O sistema romano oprimiu, tomou o conhecimento e manipulou e nos deu todo alterado. A perseguição cristã só para quando Constantino se converte. E saiba que isso foi um dos maiores golpes existentes na história da raça humana. Que ele, por meio do sonho que teve, vendo aquela visão de uma cruz, e com esses símbolos vencerei. Invictus, cruz, não sei o que, não lembro. Então ele sairia invicto da batalha com aquele símbolo. E aí ele vai e se converte ali para ganhar a confiança, assim como Bolsonaro fez. Bolsonaro se converteu a todas as religiões que nós podemos imaginar. Cristianismo, quer dizer, catolicismo, católico, evangélico e judaísmo. E maçonaria. Ele se converteu em todas elas. Foi batizado aqui, ali, lá. Para quê? Para ganhar eleitores. Então, não seja enganado. Abra os olhos, desperte. Saiba que você é mais inteligente do que o que você pensa. E agora, não pense você que porque o inimigo tem as suas obras todas esmagadas, que aqueles que aprenderam e que trabalham para que o império dele seja mantido, têm sabedoria também. Até porque ele já deu aquilo, ele já fez a sua obra. A sua obra era manipular a palavra do Criador. E eu percebi que toda vez que eu menciono o nome da igreja adventista aqui, esse refutando a Torá se levanta. Porque eu mostrei aqui o livro de estudo bíblico, que é uma cartilha, que ali aqueles que estudaram, é para que eu e você viéssemos a pensar de acordo com aquilo que eles prepararam. É mole. A Bíblia ela não precisa nem da minha nem da sua interpretação. Ela já é um livro interpretado. Eu deixo para você uma passagem, Isaías, porque lá ele diz assim, o meu povo saberá o meu nome. Você está refutando, você é a Torá, está refutando e está defendendo o nome Jesus. Se você é a Torá, você sabe que no hebraico não existe a letra J. Se você é a Torá, você tem uma visão mais judaizada. Então você não defenderia o nome Jesus. O máximo que você poderia fazer era defender o nome Yeshua. Então, eu deixo para você, não só para você, mas para todos aqueles que assistirem esse vídeo, Isaías 52.
Lê ele. E ali vai falando a respeito, que lá em Isaías 52, leia. Vai falar a respeito do nome. O povo ali saberá o nome. E aí você também pode pesquisar Jeremias 19:11 e Jeremias 23:27. Número 6, 27. E essa é a mensagem que eu deixo para você. A paz de Arusha e um beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Não deixe de dar like.